Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele de manhã, todo dia, às 11 horas da manhã. Eu tô aqui falando sobre psicologia positiva para te ajudar a lidar com essa crise da melhor forma, e não só com essa, mas com todas as outras crises que podem vir na nossa vida, né? A gente tem um condicionamento a aprender que crise é uma coisa muito ruim, mas gente, para pra pensar. A gente só evolui na crise. Porque no momento que a nossa vida tá bom, que tá tudo bem, sabe o que a gente faz? Nada. A gente senta no sofá e assiste Netflix. Então, se você quer começar a vencer mais seus sabotadores, se você quer começar a ir pro próximo nível da sua vida, enfrentar mais barreiras que estão difíceis, começar a ter mais conquistas, começar a resolver mais seus problemas, conquistar mais seus sonhos, então, assim, você precisa desenvolver inteligência emocional para isso. O que acontece? A gente na escola, quando a gente é pequenininho, a gente aprende só a desenvolver a parte teórica, né? Que é isso que a escola ensina. Mas o nosso cérebro, ele é 95% emocional e 5% cético teórico, vai? Então, o que acontece? A gente só aprende a desenvolver esse 5%. Em algumas escolas tem alguma coisa de arte, né? Que a gente aprende alguma parte mais do emocional. Mas o negócio é que, assim, você desenvolve um pouco do intelectual, um pouco do emocional, um pouco do intelectual, um pouco do emocional, porque um refina o outro, né? Então, um sola um degrauzinho para que o outro possa aparecer. Então é muito importante a gente estar investindo bastante em inteligência emocional, em desenvolvimento emocional. E para isso, eu venho falando todos os dias às 11 horas da manhã sobre psicologia positiva, no qual, para você entendendo um pouquinho melhor sobre você, tem um teste que é gratuito e é sensacional que você pode fazer para começando a entender um pouquinho melhor quais são suas forças, quais são suas virtudes, né? Então, assim, o processo do autoconhecimento, ele começa com a gente entendendo quem eu sou, quem eu não quero ser, qual a minha história, o que são meus sabotadores, o que eu preciso ressignificar na minha vida para ir para o próximo nível. E com isso, a psicologia positiva ajuda muito e de uma forma muito simplificada, porque ela tem uma ferramenta que é esse teste, no qual você entra lá no site, faz o teste gratuito e por ele você entende todas as suas forças, as suas virtudes que você mais está utilizando, que você não está utilizando tanto na sua vida, e aos poucos você para e pensa assim, ó, agora eu tô aqui, esse é o cenário aqui que eu tô. E aonde eu quero chegar na minha vida é aqui, né? E todo mundo tem suas barreiras aí, todo mundo tem coisas para vencer, né? Então, assim, que barreiras que eu tô tendo na minha vida que me impedem de ir pro próximo nível? Então, quando você faz esse teste da psicologia positiva, você entende hoje quais são as forças que você tem, quais forças que você está utilizando na sua vida e o que você precisa desenvolver para ir pro próximo nível da sua vida e para enfrentar essas barreiras. Então é muito legal essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta gratuita, né? Então quem ainda não fez o teste, me manda uma mensagem, eu mando o teste para vocês. Vocês fazem o teste, não demora nem 3 minutos, mas o legal é fazer de um lugar de muita honestidade, tá? Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade em que é muito prezada a perfeição, é muito prezada esse tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo bonitinho, e a gente cresce e vai pra vida adulta com esse tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, e isso é muito chato, e muitas vezes isso pode te impedir de evoluir. Por quê? Porque você tem que ser honesto com você, né? Então, quando você faz esse teste, para que ele seja o mais verídico possível, o legal é você ser o mais honesto com você. Então, assim, para você entender quais são suas forças... Opa, virei a câmera aqui. Para você entender quais... Oi, tudo bem? Yara, bom dia. Como que você tá? Da onde você tá falando? Para você... Eu tô falando aqui de São Paulo, capital. Para você entender, então, melhor quais são suas forças, Yara, vou retomar aqui porque você acabou de entrar e eu tava falando já, então vou retomar para você poder entender. Eu tava falando que essa crise foi importante para a gente entender o quanto que a gente tem que evoluir de autoconhecimento e o quanto a gente tem que evoluir em relacionamento, né? Que a gente estava ali vivendo uma vida e de repente a gente tem que ficar confinado com nós mesmos dentro de casa, com pessoas que, de uma certa forma, apesar de serem nossa família, a gente não se relaciona tanto assim.
e rolam uns atritos, rolam algumas coisas para você aprender a lidar com você. E quando você investe em autoconhecimento, você tem esse lugar dentro de você que você sabe lidar com as coisas. Nova Odessa, São Paulo. Eu tô falando de São Paulo capital. Não conheço Nova Odessa. Eu nasci em Bragança Paulista, mas eu não faço nem ideia onde é que é Nova Odessa. E aí, então, o que acontece, Yara? Tem um teste que ele é gratuito ali na internet que você pode fazer e você vai entender um pouco mais sobre as suas forças. Ele é um teste da psicologia positiva, no qual ele vai te mostrar quais são as forças que você está utilizando. Aí depois você vai pegar, olhar onde você está agora, perto de Campinas. Vou colocar depois no Google, porque o nome é bonito. Vou colocar, tô aqui, aonde eu tô aqui na minha vida hoje, tô no ponto A, quero chegar no ponto B, quero ir pro próximo nível da minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar as barreiras que estão me impedindo de evoluir. Então, nesse teste, você vai ver aonde que você tá agora, quais são as forças que você tá utilizando. E para você atingir suas metas, depois você vai olhar seu teste, porque vai aparecer um ranking lá de todas as suas forças. Todo mundo tem todas. É que as pessoas utilizam mais umas do que outras. E aí, quando você faz esse teste, você consegue entender que forças que você precisa utilizar na sua vida para que você vá para o próximo nível, para que você vá para as suas conquistas, para os seus sonhos, né? Então, assim, é um teste gratuito. Depois me manda uma mensagem no direct que eu mando para vocês, o Augusto, Yara, eu mando para vocês lá nas mensagens e é muito bacana. Aí você vai fazer o teste, não demora uns 3 minutinhos, você faz o teste, aí o que vai acontecer? As 6 primeiras forças que aparecerem, na verdade são as 5 primeiras forças, é o que a gente chama de forças de assinatura, que representa a tua identidade. E aí você faz o teste e vê se bate com quem você é de verdade. Me manda até uma foto do teste que eu quero saber de vocês. Eu vou postar uma minha aqui do meu teste que eu fiz. E aí o que acontece? Vão aparecer várias forças e aí eu posso mandar um textinho para vocês entenderem um pouquinho de cada uma e qual desenvolver. Mas, por exemplo, agora nesse momento que a gente está vivendo, o que é legal a gente desenvolver? Né? Nessa crise, nesse coronavírus, na verdade não é nem o coronavírus em si, mas mais a crise emocional, psicológica, econômica que a galera tá criando, né? Então, assim, no fundo, tava todo mundo surtando dentro de si e vem essa crise para mostrar que tava todo mundo inseguro, mal, né? Porque independente da gripe, se você tá com a tua imunidade fortalecida, você tem recursos internos para saber lidar com isso. Então, o que é a palavra confiança? Fiança significa recursos, confiança significa com recursos para aprender a lidar com a vida, com qualquer coisa que acontecer na vida, né? As pessoas mais velhas, porque elas já passaram por mais crises, elas batem no peito e falam assim, pode vir que eu sei lidar. Então, a fiança, a confiança, ela é isso. Por exemplo, eu tenho uma filha pequenininha, eu ainda amamento, eu tenho um marido que ele gosta de comer bem, ele gosta de plantar o que ele come. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma alimentação muito saudável aqui em casa. Até porque a gente não pode pôr muito sal, não pode pôr muito pimenta, não pode pôr nada. Porque criança come o quê? Alho, cebola, né? Come coisa bem, assim, da horta mesmo, né? Então, o que acontece? A gente tem uma alimentação tão boa, a gente medita todo dia de manhã um pouquinho, bem pouquinho. E aí a gente tenta ficar bem sempre, tenta estar fazendo um curso de autoconhecimento de 3 em 3 meses. Assim, Lahi, mas você já não é professora disso? Sou professora, mas eu também tenho sempre algo para melhorar. Então, o que acontece? Sinceramente, a gente, para esse momento que o mundo tá enfrentando agora, a gente não tá nem aí. A gente fala assim, pode vir no peito que eu sei lidar da melhor forma com isso. Entendeu? Hoje eu me alimento bem, se eu pegar a minha imunidade tá forte, eu tô bem, eu tô acostumada a trabalhar em home office aqui em casa, então pra mim tá tranquilo. Então, isso que é importante, aos poucos, a gente entender quais são as fianças que a gente tem, quais são os recursos que a gente tem para lidar com cada situação que nós mesmos buscamos enfrentar na nossa vida, né? Então, assim, quando você faz esse teste da psicologia positiva, você entende um pouco melhor quais são suas forças atuais, né, que você está mais utilizando agora, e o que você precisa alterar aí na tua vida para que você possa atingir mais seus sonhos, suas conquistas, ter mais realizações e ir pro próximo nível na sua vida. Então você olha lá o seu teste e aí depois, se vocês quiserem, eu ajudo vocês, viu? Evani Antunes, que acabou de entrar.
me manda uma mensagem no direct, no privado, que eu vou mandar o teste para vocês fazerem. É um teste bem facinho que vocês vão entender a força de vocês melhor, né? Quais são as forças, quais são as virtudes de vocês. E aí vocês vão fazendo e conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês vão me mandando uma mensagem, tá bom? É isso. Passei aqui para falar sobre isso. As forças que podem ser desenvolvidas agora, nesse estágio de vida que a gente está vivendo, que vai ajudar as pessoas a viverem de uma forma mais tranquila, é esperança. E esperança significa você ter resiliência, você saber ser flexível ao ponto de você falar assim, não importa o desafio que vier, não importa a dificuldade que tiver, eu vou ter flexibilidade e resiliência na minha vida para saber lidar da melhor forma possível, né? Então, resiliência é uma força muito importante para a gente utilizar agora na crise, por isso, para a gente ter a tranquilidade, a leveza de que não importa o desafio que vier na nossa frente, a gente vai saber lidar e a gente vai conseguir tirar o melhor disso, sabe? Um proveito, né? Então, por exemplo, assim, olha o quanto a gente já evoluiu no Brasil, né? Assim, até agora, empreendedor, eu não sei se vocês são empreendedor, mas eu tenho uma jornada de empreendedorismo, né? Antes de eu ser coach holístico, eu era engenheiro, eu tenho uma empresa de construção civil, eu tenho 50 funcionários na minha empresa. Inclusive, minha empresa não parou na crise, porque a gente pagou muito imposto o mês passado, a gente pagar em torno de 20 mil só de plano de saúde, porque assim, é um serviço de periculosidade, então não tem como só deixar os funcionários na mão do SUS, né? Se acontecer alguma coisa, a gente gosta muito deles. As pessoas que estão ali, tem pessoas que estão dentro da empresa que elas já estão com o meu pai, trabalhando com o meu pai antes de eu nascer. Então, assim, são pessoas que elas têm um relacionamento muito íntimo com a gente. Eu conheço, nós todos conhecemos todos os funcionários, as famílias deles. Então, assim, a gente quer muito bem eles. Então, assim, a gente paga muito de aluguel, muito de plano de saúde. Então, não tem como parar. Até porque não tem como deixar um mercado parado assim, sendo que alguma coisa precisa rodar. Afinal de contas, quem que paga o governo são os empresários que ganham impostos, pagam os impostos, assim o governo se sustenta. Se as pessoas não começarem, se as pessoas pararem de trabalhar, o que vai acontecer? Não vai ter imposto para pagar o governo não vai ter dinheiro para pagar o sistema de saúde. Então, ali na nossa empresa, a gente não parou por causa disso, única e exclusivamente por causa disso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente também tem essa tranquilidade, a gente tem essa cultura dentro da empresa de se manter forte, de ter uma imunidade forte, de ter um pensamento tranquilo, sabe? De ser uma família. Ali é um lugar que todo mundo fica um tempão, sabe? É pra chegar às 7 horas da manhã, todo mundo chega às 6, cara. Sabe o que é isso? É tipo assim, puta, que orgulho do caramba, né? Que massa isso. Então, assim, é uma família. É uma família. E até me perdi agora falando desse assunto, do que eu tava falando. Então, assim, o que acontece? Eu lembrei. A gente tá vivendo essa crise e, assim, o empreendedor, ele sempre, empreendedor e governo, nos mínimos últimos 15 anos, o que aconteceu? Pá, 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 pá. E agora, pela primeira vez, por causa dessa crise, a gente está tendo a oportunidade do governo incentivar o empreendedorismo como nunca antes, sendo que 90% dos funcionários hoje vem dos empreendedores. 90% dos funcionários que estão hoje empregados no nosso país vem dos pequenos empreendedores, vem da padaria, vem daquele micro salãozinho de beleza, vem daquele carinha que contrata, o pedreiro que contrata 2 ajudantes para ajudar ele, entendeu? Então é isso que é o Brasil, né? Isso que é um país com baixa infraestrutura, é que são essas pequenas pessoas, esses pequenos negócios que sustentam o país. Então não tem como parar. E aí o que acontece? A gente sempre, até essa crise, a gente sofreu paulada. E pela primeira vez, gente, por causa dessa crise, as pessoas se tocaram que são os empreendedores que fazem esse país funcionar. Uhul! Clica no coração aí agora. Coração, coração, aqui no cantinho, tá o coração. Porque o que acontece? Cara, o BNDES, eles decidiram colocar 50 bilhões para os microempreendedores crescerem. Então, pelo amor de Deus, se você
você trabalha num lugar que você não gosta do que você faz, sai, abre teu negócio, cria coragem, ação com coração, cria coragem de ir lá fazer a parada acontecer, porque agora mais do que nunca é a tua hora. Tá? O que acontece? 50 bilhões de reais foram investidos. Antigamente, sabe quem que pegava dinheiro no BNDES? Eu tentei pegar dinheiro, eu não consegui. Sabe quem que pegava dinheiro no BNDES? Só os amiguinhos do rei de 9 dedos. Sabia? Só os amiguinhos riquinhos do ex-presidente que pegavam dinheiro emprestado. Era uma puta de uma máfia. Hoje em dia, você manda um projeto online. Eles autorizam online. Porque como tá todo mundo em home office, eles estão autorizando o projeto de investimento online. Agora senta para escutar o resto. Sabe o que acontece? Sabe quanto tempo demora? Sabe quanto tempo você tem que começar a pagar esse empréstimo depois de 2 anos, companheiro? Pode isso, gente. Pode isso. Gente, a gente tem que sentar e agradecer muito essa crise. Agora é a oportunidade do Brasil crescer. Ó, Vitor Hugo, que acabou de entrar, Daiane, Tio, Andressa. Gente, se vocês tão desgostosos no serviço de vocês, senta, aproveita essa quarentena para pensar o que você quer de verdade para sua vida, porque hoje, mais do que nunca, o governo tá propiciando um ambiente para que você evolua 50 bilhões de reais injetados no nosso mercado para que possamos evoluir, pessoal. Fora as leis que estão sendo criadas, artigo 297, que facilita, né, o relacionamento entre o empregado e o empregador, assim, tá demais, assim. Agora eles querem tirar férias, eu não preciso ficar seguindo aquele monte de regra, eu posso sentar com o meu funcionário e falar, brother, quando que você quer tirar, entendeu? Posso fazer uma coisa muito mais tranquila, sem sindicato, porque é relacionamento, cara, porque eu tô lá com os funcionários o tempo inteiro e a gente se relaciona melhor do que o sindicato. Quem é o sindicato? Eu entendo o sindicato, eu respeito o sindicato, eu sei que ele tá lá para proteger as pessoas. Bacana, porque muitas vezes a gente, como empreendedor, não sabe o que a gente tem que fazer direito e tem uns caras lá com uma série de regras, uma série de leis para nos ajudar a fazer o certo com os funcionários, que ninguém nasce sabendo. Beleza, amo o sindicato, mas também facilitar facilitar a minha relação profissional com um cara que eu tenho um relacionamento, tipo, há muito tempo. Então, assim, vamos começar a olhar um pouco para essa crise. Para de ficar mandando esses monte de mensagem de WhatsApp, de isso, de aquilo. Toda vez que você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp, sabe o que você faz? Você levanta, vai lá e toma um copo de água com limão, porque isso vai aumentar a tua imunidade. Isso sim é a verdadeira capa do super-herói que vai te proteger, não só dessa gripinha, mas de todas as próximas doenças que vão vir. Gente, você acha que agora os caras se tocaram que a galera se abala por causa de uma doença? Você acha que agora eles não vão sair lançando uma atrás da outra? Eles já fizeram isso ano passado, fizeram 2 vezes o ano passado, já na mesma época do ano, para baixar o preço do alimento. Ah, gente, se toca. Então, assim, quem que não quer abrir um saquinho de bolacha, comer uma negresco bem gostosa, comer um potinho de Nutella? Não, Nutella vou falar, na real, nem mexe com o meu coração, mas um Lindt. Um Lindt bem gostoso, assim, quem que não quer? Eu quero, mas pô, peraí, né? Não dá. Isso aí é uma vez por mês, não é nem uma vez por semana, é uma vez por mês. Por quê? Porque essas coisas viciam, gente. Então, assim, tem que começar a parar de abrir tanta embalagem, começar a descascar mais fruta, porque é isso que vai te dar uma imunidade. Isso é a capa do super-herói, isso é o que vai te dar confiança. Então, assim, olha o quanto a gente já não tá evoluindo nessa crise. Então, vamos parar com essas carinha xoxa, esse monte de mensagem gerando pânico, gerando caos pros amiguinhos. Vamos começar a compartilhar informação boa. Vamos começar a utilizar esse tempo que você tá em casa para pensar no que você vai abrir agora, mais do que nunca teu país. O mundo precisa de você, porque aqui, gente, Brasil é o seguinte, 70% do PIB do Brasil é agricultura. Então, nós somos as pessoas que alimentam o mundo, né? Então, tá na hora da gente começar a ver tudo isso como uma oportunidade de evolução. Visto isso que eu estou falando para vocês, nós estamos aqui faz alguns dias falando de psicologia positiva com a querida Alba. Ela é uma coach que eu conheci num curso de medicina tradicional chinesa, no qual ela fez uma especialização em psicologia positiva e tá aqui todo dia às 11 horas da manhã trazendo conteúdo pra gente poder evoluir.
A gente já falou de algumas forças. A gente já falou de esperança, que é uma coisa que seria bom a gente evoluir agora para passar essa crise de forma mais tranquila, que é o quê? É a resiliência para entender que você vai conseguir passar por qualquer desafio de forma tranquila. Você vai conseguir passar pelas dificuldades, conseguindo transformar elas em coisas para você crescer. A gente já falou também sobre gratidão. Então, toda vez que você sente um desconforto aí dentro, trabalhe uma gratidão, manda uma mensagem para alguém, agradece para a pessoa, manda para a pessoa assim: ô fulano, tudo bem? Tô te mandando uma mensagem só para agradecer você, cara, obrigada por ter me ensinado isso, isso, isso e aquilo. Vamos começar a trabalhar mais a gratidão, vamos começar a gerar mais essa energia do bem, exército do bem, tá, galera? A gente também já falou aqui de justiça, que é você começar a ter mais cidadania, você começar a pensar mais nos outros. Olha, gente, há 10 dias atrás, ninguém nem sabia o que era grupo de risco. Ninguém nem sabia o que era uma curva achatada ou não. Hoje em dia a gente já tem um mega conhecimento em relação ao ponto da gente contestar as decisões da Organização Mundial da Saúde. Olha que legal. Olha o quanto a gente já não evoluiu. Então, assim, justiça, a gente está sendo muito mais justos hoje, pensando num grupo de risco que até então a gente nem sabia que existia, né? Então, justiça, trabalhar mais a cidadania, trabalhar mais a equidade. E aí tem também a criatividade. A criatividade é você saber lidar com todas as situações da melhor forma possível. Você acordar inspirado ao ponto de falar assim: nossa, que bacana, o que eu vou aprender hoje? O que eu vou desenvolver hoje para ser uma pessoa melhor, né? Então a criatividade, ela inspira. E ontem a gente falou sobre humor. A importância da gente ter humor no nosso dia, a importância que o humor não faz no nosso cérebro, né? E agora, o que acontece? Eu vou chamar a Alba para você. Que ela já trabalhou um tempão em bancos e depois de um momento forte que ela teve na vida dela, um momento de transição com o corpo, ela se redescobriu, né? Você se reinventou, né, Alba? Nesse desenvolvimento humano que realmente é uma coisa que mexe com o coração, né? Poder ajudar as pessoas a se transformar, porque a cada momento que você ajuda alguém a se transformar, você de tabela se transforma também. Então é uma coisa assim, é um processo de muita cura, não só para vocês, como para a gente também. E aí, Alba, como que tá hoje o seu dia? Bom dia, Larry. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha, o dia aqui tá lindo. Amanheceu um super sol, um calor incrível aqui. E show Corona, né? O Corona não gosta do sol. Então, gente, desce talvez um pouquinho no prédio, desce sozinho, não precisa ficar com muita gente, mas vai tomar um sol, vai olhar o dia, vai fazer uma caminhada que seja na calçada, no quintal, quem mora em casa, fica no quintal, toma um sol, deixa entrar essa energia da natureza no seu corpo. E, inclusive, na sua mente, né? Porque para a gente sair dessa coisa de que eu estou no confinamento, eu estou no isolamento, estou me sentindo numa prisão, está gerando ansiedade. Deixa eu ver quem está aí. Tá a Evânia e não entendi o nome, desculpa. A Torina, a Dani, Astorina. E Alice nós nos Frigato. atrasamos. Alice, bom dia, Alice. Alice, inclusive, ela já fez o teste, ela já tem acompanhado as nossas lives alguns dias dessa semana, e ela fez o teste. Ela ficou até de me passar aqui para a gente ver, porque acabou. Não, ela não conseguiu, porque ela não conseguiu traduzir. Então, depois ela me chamou no privado, e depois que terminar a live, eu vou entrar com ela para orientar como que faz para ir lá na página e colocar em português para responder em português. Então, para quem entrou hoje, para quem entrou agora, eu sou especialista em coach holístico e em psicologia positiva. E o nosso propósito aqui é usar esse momento e poder compartilhar esse nosso conhecimento, tanto eu quanto a Larry, para que vocês possam se sentir um pouco melhores.
a gente vai dar dicas, ensinar como que gera emoções positivas num momento como esse, um momento tão desafiador como esse. E todos os dias eu começo a minha live com um tema inspiracional. Eu já falei de livro, já falei de música, e hoje eu queria falar de um filme. E para falar desse filme, primeiro eu queria falar da pessoa que esse filme foi inspirado, e que é o Nelson Mandela. Então, para quem então, não sei se todo mundo sabe, mas o Nelson Mandela foi o líder do movimento Apartheid na África do Sul, no final dos anos 60, quando era absolutamente separado os negros e os brancos. E na história moderna, o Nelson Mandela foi a pessoa que mais lutou e que representou isso. E o Nelson Mandela ficou 27 anos numa prisão, ficou 27 anos preso. Na verdade, ele passou por 3 ou 4 prisões, mas tem lá na África do Sul uma das prisões onde ele passou o maior tempo da vida dele, que foram 18 anos, e era uma cela, ele era um preso político, né, perseguido, e ele ficou numa solitária. E a cela que ele ficou tinha de altura 1,5 metros. E ele era um cara enorme, ele tinha mais de 1,80 m. Portanto, ele ficava o tempo todo curvado dentro da cela dele. Então, agora a gente está ficando em casa 4 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, e está todo mundo se sentindo aprisionado, né? E a prisão é na mente, porque Nelson Mandela ficou 18 anos e ele nunca se sentiu aprisionado. E no livro dele, conta, nos filmes dele, conta que quando ele se elegeu, ele saiu da prisão e aí ele se elegeu o primeiro presidente negro da África do Sul. E na posse dele, no jantar de posse dele, ele convidou o carcereiro e o promotor que lutou com todas a força que ele tinha para que o Nelson Mandela fosse condenado à prisão perpétua. E a gente já falou aqui de gratidão, de perdão, das forças que a gente tem que invocar nesse momento. Então, eu acho que relembrar um pouco, pegar um livro dele, tem vários livros que contam a história dele, vários filmes, tem um aqui que eu estou com ele, procurei aqui na internet, está na tela, que é o Invictus, que fala da história dele. Então, talvez nesse momento aqui, tão desafiador, com tanta discussão, com tanta coisa, centro-direita, eu até ontem fiz uma brincadeira em um grupo que a gente estava conversando, e eu falei que assim, eu nunca vi uma coisa tão democrática quanto o coronavírus. Ele não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe posição social, é rico, pobre, é médico, é presidente, vice-presidente. Né? Pois primeiro-ministro. Já tem escolhas difíceis já para o corpo, né? Quem vem aí. Porque assim, gente, qualquer doença, qualquer baixa de imunidade que você tem ao ponto de você ser uma pessoa do grupo de risco, você, em algum momento, você se esforçou para ter essa doença, né? Porque você ser saudável é a mesma força que você precisa para fazer saudável, a força que você precisa para ficar doente. É só para pensar uma pessoa que é gordinha. Imagina, ela foi lá, comprou um monte de tranqueira, abriu aquele monte... Ela foi lá, trabalhou, ganhou dinheiro, comprou aquele monte de tranqueira, comeu aquele monte de tranqueira, engordou. Da mesma forma, é a pessoa que é saudável, é a pessoa que, em vez de fazer todo esse esforço para engordar, faz esse esforço para ter saúde, né? Então, assim, o nosso professor, né, Albert, tem uma frase que é muito boa. O mesmo esforço que você faz para ter sucesso é o esforço que você faz para ter fracasso. Né? E a nossa mente controla tudo, né? A prisão está na nossa mente, né? A doença está na nossa mente. Criar e curar também está na nossa mente. Então, a gente usar
a mente para promover essas curas. E também, falando sobre isso, eu trouxe um trecho de um livro aqui também, que fala o seguinte, né? Por que a gente tem problemas emocionais? E esses problemas emocionais prejudicam o nosso corpo e a nossa mente, né? Porque você pode ver um problema de vários ângulos. Quando a gente está passando por um problema, os nossos hábitos começam a mudar. Então, você começa, aquilo que eu já falei ontem, né, do sono. Você começa a dormir mal, você começa a comer mal, você começa a se alimentar de qualquer coisa. E com isso, a sua mente enfraquece e o seu sistema imunológico também enfraquece. E aí as doenças começam a se instalar. Porque a doença, primeiro, ela tem uma alteração na nossa energia, que está ligada à nossa mente, para que depois ela se manifeste no nosso físico. Então, ela primeiro acontece energeticamente. A gente manda energias que vão produzir algum tipo de doença no nosso corpo. E a psicologia positiva, nesse momento, acho que ela é muito adequada, ela vem muito de encontro com o que a gente está vivendo, porque um dos pilares da psicologia positiva é gerar saúde e bem-estar. Saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Então, esse é um dos pilares da psicologia positiva. E falando um pouquinho sobre... Sempre eu tenho que voltar aqui, porque tem sempre gente nova entrando aí, todos os dias. Então, essa live que a gente tem desenvolvido em cima de um dos pilares da psicologia positiva, que são as virtudes e as nossas forças de caráter. As virtudes são natas, é aquilo que a gente tem dentro da gente. As virtudes, elas estão divididas em 6 grandes grupos. Então, a gente tem a virtude da sabedoria e do conhecimento, a coragem, tem as virtudes da humanidade, da justiça, da temperança e da transcendência. E dentro desse grupo das virtudes, aí a gente tem as subdivisões das forças de caráter. Que as forças de caráter, elas são ingredientes psicológicos. As virtudes são natas, elas estão no nosso DNA. É a forma como a gente vai usar para lidar com as adversidades. E eu sempre costumo fazer também uma analogia muito simples, que essas virtudes e essas forças de caráter, elas são como um guarda-roupa. Você acorda de manhã e aí você fala, puxa, o que eu vou precisar hoje para me desenvolver, para evoluir, para enfrentar os desafios que eu vou ter hoje. Então, você vai lá para o seu guarda-roupa, desses ingredientes psicológicos e desse DNA que você tem, que são as virtudes, você fala, puxa, hoje eu preciso de coragem, hoje eu preciso de empatia. Para o que eu vou viver hoje, eu preciso muito me colocar no lugar do outro. E aí a gente vai lá no guarda-roupa, pega aquela roupa, ó, hoje eu vou vestir a roupa da empatia, porque hoje as minhas decisões, os meus comportamentos, as minhas reuniões, o que eu vou viver hoje, eu realmente preciso me colocar no lugar do outro. Então, você vai lá e veste a roupa da empatia. E se você vai passar por um grande desafio, aí você vai lá e busca as suas forças de coragem, de resiliência, de otimismo, de gratidão. Você vai lá e busca isso. Para quem está entrando, a gente todos os dias também tem que relembrar que essas forças, isso faz parte de um teste que a gente faz e aí recebe o resultado dessas forças. Quando você
recebe o resultado do teste, você tem lá 24 forças, dividido entre as virtudes e as forças, e tem as 5 primeiras, que as 5 primeiras, a psicologia positiva chama de forças de assinatura, que são aquelas, quando você olha para elas, você reconhece que elas estão mais presentes no seu dia a dia, mais presente nos seus comportamentos, nas suas decisões, como você age perante a família, a sociedade, a comunidade e perante o planeta. Larry, você quer complementar com alguma coisa? Não, pode continuar, Alba. Tá. Hoje, a força que eu trouxe para falar sobre a força da mente aberta, de ter uma mente aberta, que é uma das forças. Mas antes de falar dessa força, eu queria passar algumas dicas que eu estava aqui estudando ontem, falando sobre esse momento. Eu queria passar algumas dicas para que vocês anotassem aí e praticassem. Usem, a Larry vai disponibilizar ou pode falar comigo para pegar o link para fazer o teste e aí de posse das forças de vocês, para esse momento desafiador que a gente está vivendo, usem essas dicas aqui que eu separei. Então, vamos lá falar das dicas? Para enfrentar e assim para controlar essa ansiedade, tem gente que está até angustiado. Faça o seguinte, olha, separe, olha para o mundo, olha para as coisas e separa aquilo que realmente você pode controlar. Pensa, o que você pode controlar? Eu posso controlar a minha vida, eu posso controlar o que está dentro da minha casa, posso controlar o relacionamento com meus filhos, com meu marido, com a minha família. Então, isso é o que você pode controlar. O que está lá fora, a gente não controla, não tem controle sobre isso. E depois, o seguinte, no meio de toda essa pandemia, porque a pandemia não é só o vírus, a pandemia é de notícia, de informação, a gente tem muitos meios hoje de informação, muito acesso. Mas, assim, selecione, escolha aquilo que você quer ouvir, escolha aquilo que você quer ler. Não fica o tempo todo ouvindo qualquer coisa, ouvindo gente que fala daqui, fala dali, criando polêmica. Então, assim, busque as informações mais confiáveis, escolha informações legais, importantes, que vão te acrescentar, que vão te fazer você refletir, se autoconhecer, repensar os comportamentos que você vem tendo até hoje. A terceira dica, aproveite esse tempo. A Larry já tem falado muito sobre isso, mas é muito importante. Alimente-se bem, tome água, muito chá, chá quente, coma alimentos quentes, faça refeições quentes, aproveite que você está em casa, cozinhe, faça a sua própria comida. Porque, assim, fazer comida é um ato de amor. Porque às vezes você faz comida para sua família, quem tem idosos em casa, faz a comida para o idoso, ofereça uma comida diferente, uma comida mais quentinha, mais gostosa. Uma outra dica relaxe. Não tem outro jeito. Relaxa. Aproveita esse tempo, vai fazer o que você tem que fazer, vai procurar uma leitura, vai ver um filme, ao invés de ficar com a TV ligada nos noticiários, troca de canal, troca de operadora, troca pelo Netflix. O Netflix está de graça, o Globoplay também parece que estão de graça, por 30 dias. Os acessos estão todos gratuitos nesse momento. Então, vai lá, tem tanto filme bacana, tanta coisa legal para ver no Netflix. E faça, eu já falei no comecinho, né? Eu só vou repetir,
tente fazer exercício físico, tente tomar um sol, vai no quintal, fica lá meia hora, fica uma hora lá tomando um sol, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta na rua, porque não adianta ficar só no confinamento. E assim, sobretudo, pense que tudo passa, que a gente já superou tanta coisa. Vai lá na sua mente buscar as coisas que você já superou, os desafios que você já superou, e pensa o que você usou, o que você buscou para ter essa superação. E o mais bonito de tudo é que quando você fizer o teste e você olhar lá para suas forças e para suas virtudes, e você for olhar para os momentos que você atravessou e que você superou, você vai olhar para o papel e vai falar: puxa, eu usei essa força. E acontece porque é o inconsciente e elas estão lá dentro de você. E quando você toma posse delas, quando você tem o conhecimento, que é a mesma coisa quando a gente se empodera, né, de quem nós somos. Quando a gente começa a estudar, quando a gente fazer. Porque a única jornada que é possível a gente fazer completa é a jornada dentro de nós. Porque as outras jornadas sempre vão ter interferência. E a única jornada possível de se fazer sem nenhuma interferência é essa jornada para dentro de nós. E que ela depende também 100% de nós. Não depende de terceiros, não depende de ninguém. Aconteça qualquer circunstância que acontecer lá fora, essa jornada aqui é só você que pode fazer. Então, é isso. Relaxe. Entre em contato com você mesmo, porque vamos pensar no Nelson Mandela. O cara ficou 18 anos numa prisão, numa cela, aonde ele tinha 1,80 m e a cela tinha 1,50 m. Então, ao invés de ele ficar preocupado e a mente dele ficar focada naquilo, não, ele se curvou e ele focou a mente dele em produzir, em se elevar. Então, qualquer adversidade que a gente tenha, quem permite, se é uma adversidade que vai te levar para baixo ou se vai te impulsionar, vou me apropriar de uma palavra da Lahiri, que eu gosto muito de uma frase, que vai te impulsionar para um outro nível da sua vida. Então, essa decisão é sua. Então, pega essa prisão, entre aspas, que está aí, e se energiza com ela e passa para um outro nível da sua vida quando isso tudo aqui passar. E está passando já. É mais 3, 4 dias, a vida vai voltar ao normal, tranquilamente. Você quer falar alguma coisa, Lahiri? Quero, vou falar então dessas coisas, dessas dicas que você falou, Alba. O que eu tô aplicando na minha vida era assim. Antes eu tava até falando para as pessoas assim: olha, gente, ver notícia é igual escovar os dentes. Você escolhe as horas do dia que você vai fazer isso e você faz só nessas horas, né? Ninguém fica escovando o dente a rodo. E aí eu tava fazendo isso, então eu tava assistindo notícia 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, assim, e selecionando, né? Não vendo esse monte de grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp as pessoas, tá cada um passando a informação conforme o momento que tá vivendo. Então tem gente, é muito relativo, né? Então, assim, buscando na Organização Mundial da Saúde, buscando no site do governo, as informações. E aí eu cheguei num nível que eu virei e falei assim, gente, eu também vivi esse momento de, tá, vou ficar na quarentena, vamos respeitar. E aí depois eu comecei a estudar e pensar melhor e falei assim, não, não é bem assim, porque são os empresários que sustentam o governo, né, que pagam os impostos, tudo. Então temos que voltar a trabalhar. E aí comecei a entrar nesse flow e aí eu nem tô mais vendo notícia, porque eventualmente a notícia chega para você, né? É impressionante. Você pode colocar uma barreira, ela ainda continua chegando. E então, assim, eu já nem tenho mais esses 10 minutos de manhã e à noite. E isso mudou minha vida. Assim, eu comecei a ver a vida de um outro lugar. Agora, a outra dica que você falou
eu não sou muito fã de Netflix, nem nada dessas coisas que matam tempo. Assim, a TV aqui em casa é só de enfeite, porque tem um buraco na TV e porque a gente não sabe o que fazer com essa TV. Mas a gente não tem net, não tem nada disso. Mas olha só o que a gente fez aqui em casa. Olha que bagunça que tá. A gente resolveu lavar todas as coisas do sofá. Olha ali, ó. Tá vendo? A gente resolveu limpar o tapete, todo o sofá. Então, assim, a gente tá fazendo coisas que a gente queria já fazer faz um tempo e a gente tá aproveitando para isso. Então, assim, hoje a gente está vivendo um dia de muita tranquilidade, porque a gente está desde as 5 horas da manhã limpando tudo, tudo no mínimo detalhe, batente. E, cara, Alba, é muito louco isso, sabe por quê? Porque quando você limpa, uma vez eu morei numa comunidade espiritual e eles falavam muito isso, assim, você tem que fazer todos os processos do começo até o final. Porque tem uma cura em você tentar fazer tudo, né? Então, assim, quando você limpa a tua casa, inconscientemente, você tá limpando um monte de sujeira que tá aí dentro de você. E aquela sensação de quando você acaba de limpar a casa, aquela sensação de ai, tô leve. É de fato, porque um monte de coisa tava limpando aí no seu inconsciente. No inconsciente é muito mais cura, é muito mais rápido, né? Então, assim, a gente está aproveitando, considerando esse fato, para limpar coisas, tipo assim, fazer coisas que a gente não imaginava, assim, e a sensação que a gente está vivendo, assim, é de uma leveza muito plena. Então, assim, em relação a essas coisas que você está falando, essas dicas que você deu, eu tô falando já como eu tô aplicando aqui. E essa Netflix que você falou, eu não sabia. Eu não pago porque, assim, eu prefiro investir esse dinheiro em outras coisas. Já paguei o Netflix. Mas agora que você falou desses filmes do Nelson Mandela, nossa, já tô muito curiosa para assistir esse Invictus. É o último filme que foi lançado? Deixa eu ver de que ano que ele. Eu também não sou assim a maior cinéfila. Cinéfila. Eu também, meu Netflix, eu só tenho Netflix, não tenho TV por assinatura. E mesmo assim, como a gente tem muita coisa para estudar, eu acabo não vendo muitos filmes. E eu fui pesquisar. Eu não Mas tenho, a gente não tem aqui em casa porque a gente é procrastinador de primeira. A mulher, se a gente começa a assistir TV e a gente não sai mais do sofá. Então, eu era de primeira antigamente, por isso que eu não tenho mais, porque eu sou refém mesmo. Mas o Invictus, eu acho que é um filme de uns 4, 5 anos atrás. Recente. Então não é um filme tão antigo. Então, beleza, vou assistir e vou postar aqui no meu stories para vocês se é para assistir ou não. Ou assistam também, né? Deem sua opinião. E depois comentem, né? Tragam pra gente o que a gente também quer vocês. O que vocês querem falar com isso, que vocês e também podem dar dicas também, o que vocês estão fazendo. Conta pra gente, né? O que vocês estão fazendo, o que é legal. Escreve aí pra gente o que vocês estão fazendo, dá dicas, como vocês estão encarando esse momento. Coisas que de repente vocês estão fazendo e que a gente não está fazendo e que a gente pode usar também para os nossos para indicar para os nossos clientes, para os nossos coaches, para as nossas famílias, para quem estiver do nosso lado. E tem uma reflexão também que eu fiquei ontem. A Larry falou uma coisa interessante, né? Se a gente ficar observando as notícias pelos grupos de WhatsApp, as pessoas elas estão escrevendo aquilo movidas por alguma emoção. Então, ela está colocando o ponto de vista dela, né? O sentimento dela. Então, quando você está num sentimento, sei lá, de raiva, de revolta, de angústia, você vai buscar, a tendência é que você vai buscar as notícias que refletem isso em você. Eu até vi ontem num grupo, assim, várias discussões. E aí depois eu coloquei uma piadinha. Falei, assim, eu não quero falar sobre isso, não quero entrar nisso. Aí eu coloquei uma piadinha dessas que tem por aí.
para tentar amenizar, porque para gerar outro tipo de emoção. Porque você vê aquele grupo lá, cada um falando uma coisa, você vê que está tudo já gerando emoções negativas. E aí eu não posso me contaminar por isso, entender qual é o meu papel. Então, o que eu posso fazer? Eu jogo uma piadinha lá no meio disso para ver se gera uma emoção, se ativa o humor, a força do humor nas pessoas e gera um outro tipo de emoção, gera uma emoção mais positiva. Porque a emoção, na medida que você começa a gerar emoções positivas, você tem muito mais saúde. Então, não entrar nisso também, nos grupos, nessa coisa toda de a gente ficar olhando aquilo lá e aí vai fomentando, um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, nós que estamos aqui, vocês que estão aí, eu acho que a gente está num outro patamar e a gente não precisa ficar alimentando esse tipo de coisa, né, nas pessoas, e nos grupos, e nas redes sociais, e em tudo que tem por aí. Porque está muito fácil, né? Está tudo muito fácil de a gente se contaminar, né? E também adotar comportamentos e posturas e falas e comentários que também contaminam o outro. Não, e nós também temos nossas fraquezas, né? Às vezes eu posso perceber assim, eu só mexo nesses grupos para saber para essas notícias que me dão pânico quando eu não tô legal. E Uhum. aí eu já não tô legal. Aí eu vejo essas mensagens, aí eu fico bravo com a pessoa que chega em casa. Daqui a pouco já tô eu mandando mensagem para a pessoa. Então, assim, no fundo, lá no começo, muito antes, eu já não tava legal. Eu precisava, tipo assim, olhar para esse meu lado que não tá legal. E aí eu não tava conseguindo fazer isso de forma consciente. Entrei num grupo, fiquei irritada com uma pessoa, fui lá falar com ela, entendeu? Então, assim, é uma forma também de a gente também se conhecer, né? Entender que quando a gente vai ver essas mensagens que a gente já sabe que gera pânico, que gera irritação, parar antes, ir lá, tomar um chá, fazer alguma forma de se dar amor, né? E eu falei isso para entrar na força de hoje. A força de hoje é mente aberta. E lá no seu resultado também deu isso. Então, o que é essa força? A definição de uma pessoa com essa força é exatamente isso. É uma pessoa que ela consegue analisar as coisas e não se envolver emocionalmente naquilo. Ela consegue olhar aquilo, avaliar os dois lados para uma tomada de decisão. São pessoas que têm critérios, assim, critérios definidos, elas são menos suscetíveis a processos de manipulação, elas conseguem tomar decisões e agem em cima, não em cima da opinião do outro ou só da opinião dele. Eles tomam isso principalmente para líderes, no processo da liderança, ele não se deixar influenciar por nenhum lado, ele olhar para aquilo, abrir a mente e tomar as decisões que são mais assertivas, ter mais assertividade na tomada de decisão. Uma outra coisa que é assim, eles conseguem ver, são mais dispostos a mudanças e a oportunidades para ver as coisas acontecerem de maneira com mais clareza, eles têm mais clareza na hora de olhar. E principalmente não tomar essa decisão baseado no emocional, porque quando a gente toma decisões baseadas no emocional, a gente tem muita chance de não acertar. Eu nem diria usar o contrário de não acertar, mas usar critérios, evidências, dados, avaliar tudo com discernimento, olhar para aquilo e tomar a decisão mais correta. E para isso a gente precisa estar envolvido nisso. E isso traz para a gente muito mais responsabilidade, muito mais engajamento naquilo que a gente vai fazer ou falar.
Então, na hora, assim, eu falo por mim mesmo, tudo que eu estou falando aqui eu vivencio também, né? Então, na hora que a gente vai repassar uma informação, uma notícia, a gente olhar essas nossas forças, buscar esses critérios para a gente poder repassar. E aí, colocar de uma maneira que você possa trazer isso, mas agregando valor, levando isso para que as pessoas possam receber coisas que têm valor, né? Não simplesmente receber por receber. E eu me incluo dessa forma de ficar o tempo todo me policiando, de ficar o tempo todo, ó, puxa, peraí, calma, o que você está estudando, o que você prega e o que você está fazendo. Então, olhar isso, abrir literalmente, né, essa força da mente aberta, é olhar tudo com muito mais perspectiva da onde você pode chegar e o que você pode fazer e a responsabilidade que você tem nessas tomadas de decisão. Quer complementar? Quer colocar... Então, essa coisa do mente aberta, Alba, nesse formato assim que você falou, de fato eu nunca tinha escutado e é muito legal isso, realmente, né? Para solução de problemas, para qualquer momento de crise. Assim, eu vivo hoje em dia uma realidade de quanto mais crise, melhor, porque se não for a crise, a gente evolui. Então, assim, eu crio minhas próprias crises sempre para eu estar em constante evolução. E aí, eu nunca tinha escutado assim, nesse formato que você está falando. O formato que eu tinha escutado, que foi na comunidade espiritual, é que eles sempre faziam um convite para a gente de despertar o nosso melhor. Então, assim, quando você sente que você vai responder uma mensagem para alguém, que você sente que a gente sabe quando tem um sentimentozinho de raiva, quando tem uma carinha ali que a gente está fazendo para a pessoa que não é legal, né? A gente sabe quando a situação ali, o relacionamento não tá legal. E aí eles falam assim, quando você for ter uma ação com essa energia, para, respira um minutinho e fala assim, como que eu poderia estar agindo com isso de um lugar de mais amor? Isso para Então, mim e para as pessoas que... Isso para mim que trabalho com o meu marido e para mim que convivo. Eu convivo em home office com o meu marido. Então, assim, a gente fica 24 horas juntos. Eu convivo muito forte com as pessoas e as pessoas agora na quarentena estão convivendo muito, se relacionando com pessoas que, apesar de ser família, não se relacionava tanto assim. Então, isso é uma atitude de muita cura, assim, porque você fala assim, tem vários momentos que você fala assim, meu... Tipo, eu vou tacar panela na cabeça dele. Não é possível. Aí você para, pensa, você fala assim, caramba, a pessoa só tá falando isso porque ela quer me ajudar. Apesar de eu não achar legal, é uma forma da pessoa me dar amor, né? Às vezes é só essa forma que ela sabe de dar amor. Ela tá querendo te mostrar ali que ela quer te dar um carinho, sabe? Então, assim, essa postura de, assim, antes de você agir, para um minutinho e respira e pensa assim, cara, como que eu posso dar o meu melhor agora para, tipo, colocar mais amor, para colocar mais a minha essência? E, naturalmente, quando você começa a fazer essa ação, sua mente abre. Sua mente abre para ter mais empatia pelo outro. Sua mente abre quando você respira um minutinho antes de agir, para você pensar nessas outras 100 oportunidades que tá aí atrás de você, né? Isso é uma coisa que o Wendel Carvalho fala, que é muito bacana. Ele fala assim, sempre quando você sempre tem 100 outras versões atrás de você prontas para agir. Então não foca só em uma, né? Não acho que só tem uma oportunidade. Quem só tem uma oportunidade é a vítima. Se você é protagonista da sua vida, pode parar um pouco e pensar que você tem sempre, em todas as situações, mais 99 oportunidades de ações diferentes para você agir. E uma delas, com certeza, é uma ação de mais amor. E você ter esse pensamento, cultivar essa coisa na sua vida, com certeza, consequentemente, te gera mente aberta, né? Então, assim, para tirar o que você falou e como agir na prática, na minha vida, ou como eu faço, é assim. Não sempre, né? Porque eu não consigo sempre, mas assim, sempre que eu consigo, é no lugar que eu vou. E a própria neurociência, né? Ela fala na questão de respirar. O Dr. Joe falava isso sempre.
respira 3 vezes, alimenta 3 vezes o teu corpo e a tua mente com 3 respirações, que automaticamente você já faz uma mudança aqui, ó. Você já tem um novo insight dentro da sua cabeça. E para concluir hoje a gente atrasou um pouco, ficou meio confuso o horário, né? Eu gostaria de concluir deixando uma reflexão, que também são perguntas, que para quem está nos acompanhando aí, o processo de coaching é um processo que fica te perguntando, porque ele tem que fazer com que você faça a cognição disso tudo, gere